Naquela semana, um dos homens mais temidos do México desembarcou em São Paulo. Armand de la Rosa. Nome frio. Passado sujo. Não era político, nem empresário, mas resolvia problemas que ninguém queria ter no nome. Veio sozinho, sem seguranças, sem mídia. Se hospedou na cobertura do Hotel Amarante, Suíte 2801. Porque homens como ele não gostam de ser vistos, gostam de ser temidos, mesmo em silêncio. O que ninguém esperava é que ele cruzaria com ela, Jéssica da Silva, camareira, mãe solo de um menino que só tinha ela, cansada, invisível, ignorada por todos que pisavam naquele chão encerado onde ela se arrastava. E tudo começou com uma porta aberta por engano, um erro de rotina que nunca mais pôde ser desfeito. Mas antes de continuar, me ajuda a espalhar essa história. Deixa seu like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. E comenta aí de onde você está assistindo. Agora sim, respira fundo, porque essa história vai te deixar sem fôlego. São Paulo, terça-feira, final de turno. Jéssica já tinha limpado 23 quartos. O último era a cobertura. Suíte 2801. A chefe mandou ela só dar uma olhadinha, ver se estava livre. Ela prendeu o cabelo com um grampo torto, digitou o código na porta e esperou a luz verde. Clique. Abriu. Entrou empurrando o carrinho de limpeza. Achou que estava vazia, mas não estava. Ele estava lá, de pé, na varanda, com a cidade acesa atrás dele, camisa aberta, copo na mão. Relógio que custava mais do que a vida dela inteira. E o olhar. O olhar veio antes de qualquer palavra. Forte, reto, intenso. Como se tivesse reconhecido nela alguma coisa. E ao mesmo tempo, como se pudesse apagá-la com um piscar. Ela parou, no meio do tapete, os pés travados, a respiração encurtada. Desculpa, achei que a suíte estava liberada. Ela disse baixo. Ele não respondeu. Não fez um gesto. Só a olhou. E naquele olhar, ela soube. Não era um hóspede comum. Era o tipo de homem que tinha visto coisas que ela não conseguiria imaginar. E mesmo assim, estava em paz com isso. Ela desviou os olhos, quase tropeçando no carrinho. Desculpa mesmo, eu vou sair. Virou de costas. Saiu antes que o silêncio dele engolisse mais alguma coisa dentro dela. Do lado de fora parou. As mãos tremiam. O peito apertado como se tivesse corrido uma maratona. O que foi aquilo? Por que aquele homem olhou para ela como se já a conhecesse? Dentro da suíte, Armand deixou o copo sobre o mármore. Passou os dedos pelos lábios e sorriu. Pouco. Frio. Como quem viu algo que pode ser útil ou perigoso, ou os dois. Armand já estava pronto. Terno impecável. Relógio justo no pulso. O jantar daquela noite não era sobre comida, era sobre poder, controle, território. Gente que manda, mas não aparece. Que paga para manter o próprio nome fora dos contratos. Camila Aguilar, noiva de Armand, sabia disso. Prometeu que viria do México a tempo. Mas, como sempre, desmarcou em cima da hora. A ligação foi seca. Surgiu um imprevisto. A sessão de fotos com os patrocinadores vai durar mais do que imaginei. Você sabia dessa viagem há meses, prometeu que estaria aqui. Armand, você sabe que eu queria ir. Você sempre quer, mas nunca aparece. É só uma sessão de fotos. E essa mesa é com gente que não perdoa a ausência. Eles notam, julgam, testam. Depois a gente conversa. Ela desligou. Camila estava no México. Mas Armand não iria sozinho. Jéssica já estava indo embora. Empurrou o carrinho de limpeza até a sala de serviço. Ia bater o ponto, quando o telefone da recepção tocou. Tem um hóspede esperando por você. Ela franziu a testa, desceu. Armand estava no saguão, sozinho, impecável, olhar direto. Você pode me acompanhar hoje à noite? É um jantar. Pago bem. Ela arregalou os olhos. Jantar? Com você? Sim, formal. Gente importante. Você não será apresentada como funcionária. Isso é algum tipo de convite? É trabalho, só isso. Ele puxou um envelope grosso.
R$ 10.000, só para me acompanhar, sem perguntas, sem celular, sem perguntas, e descrição total. Ela respirou fundo. Eu nem tenho roupa para isso. Qual o seu manequim? Ele perguntou direto. Ela respondeu, ainda sem saber se acreditava no que estava fazendo. Ele assentiu. O concierge vai providenciar tudo. Vestido, sapato, joias. Em menos de 1 hora estará aqui. Vou reservar uma suíte no 5º andar para você se arrumar. Ela fez uma pausa, mas já sabia que não podia recusar. Espera um instante. Ela foi até o corredor lateral, pegou o celular e ligou. É urgente. Você pode ficar com o Arthur essa noite? Você tá bem? Isso tem a ver com o hotel? Sim. Um hóspede me chamou para acompanhá-lo num jantar. Nada demais. Só um jantar. Nada ilegal. Você tem certeza? Tenho. Ele é frio, direto, mas confiável. Eu preciso desse dinheiro. Só toma cuidado, Jéssica. Com gente assim, o problema não é o convite, é o que vem depois. Ela desligou e aceitou. Às 7 em ponto, ela apareceu. Vestido azul escuro, de cetim pesado, costas nuas, corte reto, joias discretas, mas absurdamente caras. O salto alto emprestado fazia seus passos parecerem mais lentos, mas sua presença era de alguém que nunca quis se esconder. Armand a esperava, imóvel, observando. Pronta? Ela assentiu e entrou no carro. O restaurante era só vidro, mármore e tensão no ar. Jéssica entrou ao lado dele e sentiu, na pele, no estômago. Aquelas pessoas não eram empresários, e aquele jantar não era só sobre negócios. Ela viu envelopes passarem discretamente, malas que ninguém abria, sorrisos rápidos, frios, sem alegria, frases cortadas no meio, olhares de comando e medo. E ela entendeu. Estava no meio de gente que fazia coisa errada, coisa grande, suja, mas elegante. Armand parecia ter nascido ali. Calmo, controlado. Falava pouco, mas com peso. De vez em quando, a olhava. E não era um olhar qualquer. Era um olhar que tocava, que pesava, que dizia: você me intriga. Ela fingia estar à vontade, mas por dentro, seu corpo gritava. E mesmo assim, não recuou. Porque naquela mesa de tubarões, ela era a única que ainda sangrava por dentro. E mesmo assim, foi ali que Armand mais olhou para ela. Na volta, o carro era silêncio. Ele estacionou em frente ao hotel, o motor ligado, a respiração dele, baixa, contida. Obrigado por hoje. Ela assentiu. Desceu, sem olhar para trás, mas antes de subir, encostou na parede. Fechou os olhos. Ela não sabia o nome daquele mundo, mas sabia que, a partir de agora, não estava mais fora dele. E o que sentiu naquela noite não foi só medo, foi desejo. No dia seguinte, Jéssica chegou cedo, antes do uniforme, antes do turno, com a sacola dobrada nos braços e um nó no estômago. Entregaria o vestido, as joias, e com isso, tudo o que ficou daquela noite. Subiu pela entrada de serviço, caminhando rápido até a recepção. Mas Armand a viu antes. Sobe comigo. Foi tudo o que disse. Ela balançou a cabeça. Não, vim só para devolver. Não foi só um vestido. Eu preciso esquecer. Então por que veio antes de todo mundo? Ela ficou em silêncio, o rosto quente, os olhos baixos. Ele deu um passo à frente. Você já sabe que não vai embora agora. Ela hesitou, mas subiu. A porta da suíte se fechou atrás dela. Tudo estava no mesmo lugar, menos ela. Jéssica permaneceu de pé próxima à entrada. Armand tirou o paletó com calma, como se nada estivesse fora do lugar. Você entrou naquele jantar sem saber quem eu era, mas não saiu de lá igual. Ela tentou manter a postura. Foi um erro. Você nunca pareceu tão certa. Silêncio. Ele se aproximou devagar. Não tocou. Só ficou ali, perto o bastante para que ela sentisse o cheiro dele. Madeira, álcool e perigo. Diz que não quer. Eu não posso. Diz que não sente. Armand... Ele passou os dedos pela lateral do rosto dela.
Depois desceu pela nuca, pelos ombros. Você só precisa parar de fugir. Ela tentou recuar, mas o corpo não respondeu. Então ele a beijou. Não foi doce, foi exigente. Foi boca contra boca, língua que invadiu sem pedir licença. Beijo que pedia mais, que dizia: me encara. As mãos dele agarraram sua cintura, puxaram com firmeza. Ela sentiu o corpo dele contra o dela. Sentiu a tensão, a fome, o controle. Armand prensou contra a parede, beijou seu pescoço com mordidas curtas, urgentes. Desceu pelas clavículas, apertou seus quadris com as mãos abertas. E quando voltou a encará-la, os olhos diziam tudo. Ela tentou resistir, mas já era tarde. Ela se entregou, ali mesmo, com os braços em volta do pescoço dele, com os lábios entreabertos, com a respiração irregular. Ele a pegou no colo, sem esforço. A levou até a cama. Deitou sobre ela sem tirar os olhos dos dela e começou a despi-la com pressa contida, como quem conhece o ritual da destruição, mas está aprendendo a tocar com mais calma. As mãos dele desceram pelas coxas com firmeza, subiam devagar, desciam com precisão. E quando ele tocou entre elas com a palma inteira, ela arquejou. Era ali, ali onde o corpo pedia. Mesmo que a mente resistisse, ela gemeu, baixo, envergonhada. Ele sorriu, um sorriso lento, escuro. Agora você entende. Quando os corpos se alinharam, tudo parou. Ele entrou com firmeza, mas devagar, como quem sabia que ali, naquele momento, não bastava só o físico. Era preciso presença, domínio, olhos nos olhos. Ela segurou os ombros dele, mordeu o lábio. Chorou sem lágrimas. Não era dor, era ruptura. Era cansaço de ser forte. Era entrega real, pela primeira vez em muito tempo. Eles se moveram juntos, não rápido, não lento, no tempo certo da tensão entre eles. Ela o envolveu com as pernas, se arqueou sob ele, e por um instante sentiu paz. Depois ficou em silêncio, encolhida, coberta até os ombros, os olhos presos no teto, a respiração ainda descompassada. Ele se vestia em silêncio. Não disse nada, mas antes de sair, parou ao lado da cama. Ela virou o rosto. Não falou. Ele apenas passou a mão em seu cabelo e saiu, deixando para trás 2 corpos marcados e 2 almas ainda tentando entender o que aconteceu ali. Depois da noite que tiveram, Armand não procurou Jéssica de novo. Não mandou mensagem. Não desceu até o térreo. Não fez absolutamente nada. Ficou no topo, trancado no próprio silêncio, como se tentando apagar com lógica aquilo que o corpo dele ainda sentia. Ela, por sua vez, fingiu que nada aconteceu, mas a verdade é que não sabia nem como voltar a respirar direito. Armand era um homem comprometido com outra mulher, Camila Aguilar, influente, elegante, perigosamente estratégica, e ela estava chegando. Chegou sem aviso, sem flores, sem telefonema, só uma ordem enviada à gerência do hotel: preparar a melhor suíte abaixo da de Armand. Sem check-in tradicional, sem nome no sistema. Ela exigiu discrição absoluta. Não sou hóspede, estou em missão particular. Qualquer pergunta, encaminhe para o Sr. de la Rosa. Os funcionários sabiam, aquilo não era pedido, era comando. Armand foi informado quando ela já estava a caminho. Por mensagem seca: pouso em 2 horas, estou indo. Quando a viu entrar no saguão com óculos escuros e vestido bege de seda, o corpo dele endureceu. Ela caminhava como quem já conhecia cada parede, como quem não precisava perguntar se ainda era bem-vinda. Abraçaram-se rápido. Ela beijou sua bochecha com pose de foto. Ele a abraçou com o corpo, mas não com a alma. Ela percebeu. Você parece tenso. Muita coisa acumulada. Espero não estar te atrapalhando. Você nunca atrapalha, disse sem olhar nos olhos. A semana passou como um ensaio forçado. Camila era presença constante, mas não havia mais intimidade. No jantar com os parceiros, Armand a apresentou como sempre, mas evitou tocar sua mão. Evadiu os olhares.
Ficou ausente, mesmo sentado ao lado dela. Camila percebeu tudo e não disse nada, porque mulheres como ela não fazem cena. Elas preparam o contra-ataque. Foi no quarto dia que ela ouviu o nome, Jéssica, de uma camareira nova, falando baixo no corredor. Um comentário cortado no meio, um sussurro seguido de silêncio. Camila não precisou confirmar. No mesmo dia, cruzou com ela. Na cafeteria do hotel, Jéssica estava de uniforme, sentada ao fundo, tentando comer rápido antes do turno começar. Camila parou ao lado do balcão. Pediu um café. Fingiu olhar o celular, mas observava tudo. Os gestos simples, a postura contida, a respiração presa de quem sabe que está sendo observada. Não disse nada. Ainda não. Mas o golpe veio no dia seguinte. O restaurante interno estava quase vazio. Camila entrou usando vermelho, o salto ecoando no piso claro. Viu Jéssica servindo uma mesa. Foi direto até ela. Desculpa, você pode me dizer onde fica o banheiro? Jéssica levantou os olhos. Encontrou os dela. Olhos de mulher, olhos de rival. No final do corredor à esquerda, respondeu baixo. Camila sorriu. Obrigada, querida. Aliás, adorei o perfume. Discreto, mas deixa rastro. Jéssica congelou. E sorriu também. Uso há anos. Camila foi embora, mas deixou o veneno no ar. Naquela noite, Jéssica chorou no vestiário. Não era só ciúme, era frustração. Era a certeza de que tinha sido um intervalo. E Armand assistiu tudo, viu, sentiu. Não fez nada, porque ainda não sabia como romper com o mundo que o sustentava. Com Camila, com os aliados, com a imagem que construiu. Mas sua omissão feriu. Feriu Jéssica, feriu ele mesmo. Feriu a história que não teve coragem de começar direito. Naqueles dias silenciosos, 3 verdades se instalaram sem que ninguém precisasse dizer nada. Camila sabia da traição, mas não era o tipo de mulher que aceitava perder. Jéssica entendeu. Foi usada. Mesmo que por um homem que parecia diferente, no fundo era igual a todos os outros. E Armand ficou ali, preso entre 2 mundos, sem coragem de escolher quem ele era de verdade. Jéssica não pediu folga, não largou o trabalho. Ela apenas se reorganizou, trocou de turno com uma colega. Começou a entrar e sair por portas laterais. Evitava o 5º andar como quem evita uma ferida mal cicatrizada. Cumpria as tarefas com eficiência impecável, mas ninguém mais via seu sorriso de canto. O olhar estava seco, o corpo tenso, e a alma tentando sobreviver com o mínimo de contato. Camila, por outro lado, estava em todos os cantos. Simpática demais, educada demais, presente demais. Cumprimentava funcionários pelo nome, perguntava da família, distribuía gentilezas com a mesma frieza de quem distribui um alerta. Ela não precisava dizer que era a mulher oficial. Era o jeito como atravessava o saguão, como olhava de cima, como ignorava quem não importava. O hotel inteiro percebeu, e Jéssica virou alvo de silêncio, de olhares, de sussurros. O café já não vinha quente. As conversas paravam quando ela passava. Ser vista por Armand foi um erro, e agora ela pagava com o isolamento. Armand observava tudo, mas não se movia. Sentia a ausência de Jéssica como se faltasse ar. Sentia o peso de Camila como se carregasse uma parede nas costas. Mas seguia ali, imóvel, dividido. Ele sabia o que precisava fazer. Mas fazer significava enfrentar gente que não aceitava dissidência. Significava romper com o script, romper com o poder, romper com o medo. E Armand, até ali, ainda não era esse homem. Durante uma reunião com os fornecedores, homens que lidavam com negócios por baixo dos panos, sempre com discrição e cifras altas, Camila estava impecável. Cabelo preso, vestido claro, tom de voz ensaiado. Ela sorria com as palavras certas, brindava como quem finge acreditar em tudo. Um dos homens se aproximou de Armand no fim do jantar, tocou o ombro dele e disse em voz baixa: "É bom ver que você está de volta no eixo." Armand engoliu seco, porque entendeu exatamente o que aquela frase significava.
Eles não queriam o homem que olha para uma camareira com alma. Queriam o executor, o previsível, o obediente. Jéssica estava por perto, servia a mesa ao lado. Ouviu a frase, não inteira, mas o suficiente. Voltando para o que é certo, doeu como faca, porque ela entendeu. Naquele lugar, ela nunca foi opção. Ela era só um erro de percurso. No fim do turno, Jéssica entrou no vestiário de funcionários, guardou os pertences, tirou o crachá, suspirou fundo, e quando se virou, Arman estava na porta. Ele parecia cansado, como se o mundo inteiro pesasse sobre ele. Preciso falar com você. Ela nem tremeu, nem piscou. Não precisa explicar. Seca, rápida, dolorida. Tá tudo certo. Ela forçou um sorriso. Já entendi o recado. E passou por ele, sem olhar nos olhos. Arman ficou ali, sozinho, sem saber como puxar de volta algo que ele mesmo deixou escorregar. Naquela noite, no quarto de cima, ele abriu uma gaveta. Dentro, uma caixinha pequena, preta, discreta. Um colar, dourado, simples, escolhido por impulso, pensado para ela, para Jéssica. Ele olhou o pingente por longos segundos. Depois, fechou a tampa, foi até o banheiro, ligou o chuveiro, entrou com o corpo inteiro, de roupa e tudo, como se quisesse apagar. Alguma coisa que não saía com água. Jéssica não evitava Arman por orgulho, nem por vingança. Era instinto, era sobrevivência. Ela respondia o necessário, sem olhar nos olhos, sem abrir brechas. Não era frieza. Era o corpo tentando não desmoronar no meio do expediente. Arman sentia o vazio nas respostas curtas, sentia o peso de cada silêncio dela como um lembrete. Ele havia falhado, e agora carregava o desconforto da própria escolha, ou da ausência dela. Camila seguia no hotel, grudada em cada espaço onde ele respirava. Ela falava de voltar ao México, de jantares com diplomatas, de acordos, de possibilidades. A fundação está com novos patrocinadores. Podemos retomar nossa agenda juntos. Você quer isso? Claro, não faz sentido vivermos separados. Ela dizia sorrindo. Mas o sorriso não chegava no olhar. Arman ouvia tudo com a alma distante, como quem assiste a própria vida por trás de um vidro grosso. Quando estavam juntos em público, Camila tocava seu braço, ajeitava o colarinho dele, encostava a cabeça no ombro dele enquanto posavam para fotos improvisadas nos corredores. Mas ele não reagia. O corpo dele estava ali. O desejo não. Jéssica pediu para sair da escala de atendimento do 5º andar. Não queria mais arriscar cruzar com ele nos corredores de carpete, nem ouvir o som do elevador que parava onde ela não podia mais entrar. A supervisora atendeu o pedido, mas deixou uma farpa embutida. Claro, a gente entende. Agora que o problema não é mais só profissional. Jéssica não respondeu, só assentiu. Mas por dentro, uma parte dela gritou, porque já era difícil se manter de pé. Ouvir que agora era o problema só piorava tudo. Arman, mesmo em silêncio, tentava protegê-la. Cancelava reuniões em horários onde sabia que ela estaria no local. Desviava entregas que cairiam na área dela. Mudava discretamente algumas ordens para aliviar sua rotina. Nada dito, mas tudo feito. E mesmo assim, ela não cedia. Um dia no vestiário, uma funcionária mais velha, dessas que prestam atenção no que ninguém fala, sentou ao lado de Jéssica. Falou baixo, sem ironia, sem fofoca. Eu não sei quem ele era antes de chegar aqui, mas pelo jeito que te olha, não parece que vai seguir em frente fácil, não. Jéssica não respondeu. Mas quando saiu dali, pela primeira vez, se perguntou se estava mesmo esquecendo ele, ou se só estava tentando sobreviver fingindo que sim. Naquela noite, Arman entrou no quarto da noiva. Ela estava em pé arrumando as malas, lenta, precisa. Ele cruzou os braços, encostado na porta. Você pretende ficar quanto tempo? Camila parou de dobrar a roupa, virou o rosto com um meio sorriso. O tempo que for necessário, para você lembrar quem é. Ele ficou calado por um momento,
Depois a encarou, firme, sem elevar a voz. Talvez eu esteja começando a lembrar quem nunca fui. E saiu do quarto, sem olhar para trás. Camila não respondeu de imediato à frase de Armand. Talvez eu esteja lembrando quem nunca fui. Ela apenas sorriu. Não era o sorriso de quem recua, era o de quem ajusta a mira. Ela entendeu o recado e trocou a estratégia. Não insistiu, não chorou, não bateu porta. Apenas mudou de tom. Passou a circular pelos corredores com leveza ensaiada. Distribuía sorrisos mais doces, toques mais delicados. Mas por trás de cada gesto havia cálculo. Ela se aproximava dos aliados de Armand com simpatia renovada. E quando perguntavam sobre o relacionamento, ela dizia com ar de certeza: estamos mais alinhados do que nunca. Uma mentira tão bem contada que quase parecia verdade. Foi então que ela armou o jantar. Discretamente, acionou a equipe de eventos. Reservou o salão mais requintado do hotel. Enviou convites em nome de Armand. E orientou a equipe a informar que ele e sua noiva receberiam pessoalmente os fornecedores, sem consultá-lo, sem perguntar. Porque o objetivo não era agradar, era marcar território, era colocar uma moldura na mentira e forçar Armand a posar dentro dela. Quando ele soube, já era tarde. O convite tinha circulado, os nomes estavam confirmados. Ele pensou em cancelar. Mas não cancelou, porque homens como ele sabem que, às vezes, o silêncio mantém a cabeça acima da água, mesmo quando o coração já se afoga. Jéssica soube do jantar por acaso, um comentário solto no vestiário. Vai ter evento hoje. Camila tá toda animada. Ela fingiu não ouvir, continuou dobrando os lençóis, mas por dentro começou a escurecer de novo. Tudo aquilo que estava tentando sufocar voltou à tona. O beijo, o toque, o corpo colado contra a parede, as promessas não ditas. Tudo parecia tão verdadeiro naquele quarto e agora tão descartável. Ela se sentiu estúpida por ter acreditado, por ter se permitido, por ter se doado sem contrato, porque no fim ele voltou para a mulher que podia posar ao lado dele sem causar escândalo. Armand apareceu no salão do jantar pontualmente, terno escuro, barba alinhada, olhar morto. Camila estava impecável, vestido dourado, decote discreto, postura perfeita. Ela o cumprimentou com um beijo na bochecha e entrelaçou o braço no dele, como quem anuncia: essa é a minha vitória. Durante o jantar, os fornecedores comentaram satisfeitos: agora sim, Armand, finalmente com o que você merece. Ele sorriu com a boca, mas por dentro ele estava gritando. Cada palavra trocada, cada brinde, cada olhar condescendente. Tudo era uma prisão com talheres de prata. Jéssica não estava no evento, mas o hotel inteiro respirava o clima da noite. Ela circulava nos bastidores fingindo normalidade, mas sentia o peso do que não foi dito, o gosto do que ficou atravessado, a vergonha de ter sonhado sozinha. E então, num impulso silencioso, ela pegou um papel. Escreveu: Dobro, solicitação de desligamento, não entregou, não protocolou. Guardou na bolsa. Mas aquilo já era o começo do fim. Horas depois, Armand entrou no quarto. Camila já estava deitada, lendo, fingindo calma. Ele tirou o paletó, soltou o nó da gravata. Não disse nada. Foi até a janela. Abriu uma fresta. Acendeu um cigarro. Inspirou fundo. E ficou ali, olhando para o nada, sem saber mais se ainda controlava a própria vida, ou se já tinha perdido tudo que realmente importava. Jéssica acordou com o som da respiração do filho, ofegante, irregular, a pele quente demais, os olhos pesados, o corpo mole, e o termômetro marcava 39,7. Tentou abaixar a febre com compressas, deu o antitérmico, mas nada funcionava. Tentou manter a calma, mas quando ele começou a perder as forças nos braços dela, o desespero venceu. Ligou para Armand. A voz saiu trêmula, mas direta. É meu filho. Eu não sei o que fazer.
Armand chegou rápido, carro escuro, blindado. Parou em frente ao prédio e desceu. Não perguntou nada. Olhou para o menino nos braços dela. Abriu a porta de trás. Entra. Eu cuido disso. Na clínica particular entraram sem registro. Atendimento imediato. A febre começou a ceder. O menino foi medicado, hidratado, mantido em observação. Durante a espera, Armand não falou muito, mas não saiu de perto. Pegou água para ela, cobriu o menino com o lençol, olhou tudo com o tipo de atenção que não se ensaia. Ela o observava de vez em quando, quieta, confusa, mas tocada. Após a liberação, Jéssica mencionou que precisava ir ao hotel entregar o atestado médico. Ele fez um gesto simples. Eu levo vocês. Ela hesitou, mas cedeu. Ao chegarem no hotel, ela desceu com o filho no colo, atestado na mão. Armand caminhava ao lado em silêncio. Foi quando Camila apareceu. Viu a cena de longe e avançou. É por isso que você anda me evitando? Por isso some, ignora minhas mensagens, não atende minhas ligações? Você tá com essa mulher agora? Com essa faxineira? E essa criança, Armand? É seu filho? Os gritos ecoaram. O estacionamento parou. Funcionários, hóspedes, todos em choque. Jéssica tentou sair, mas Armand a segurou com firmeza, sem agressividade. Se posicionou entre as duas. Olhou para Camila com os olhos mais frios do que ela já tinha visto. Chega, a gente conversa depois. Camila parou, engoliu o constrangimento. Percebeu que havia perdido, diante de todos. Virou as costas e entrou no hotel. Armand subiu com Jéssica até a recepção. Ela entregou o atestado, olhares por todos os lados. Mas ela, firme. Na saída, ele perguntou: quer que eu te leve para casa? Ela olhou o menino dormindo no colo. Estava exausta. Quero. Chegaram ao apartamento simples. 2 cômodos, dividido com uma amiga que não estava em casa. Jéssica colocou o filho na cama improvisada. Sentou no chão. Não tinha forças para parecer forte, nem vontade de se explicar. Armand ficou em pé por alguns segundos, olhando o quarto. Paredes descascadas, um ventilador barulhento. Tudo limpo, tudo honesto. Ele se aproximou, olhou para ela, sentada no chão, vencida pelo cansaço, e disse, com a voz baixa, rouca, sem pose: você merece mais do que isso. Ela não respondeu, mas ele sabia. Nada do que tinha vivido até agora era tão real quanto aquilo. Ficaram assim por alguns segundos, ela sentada no chão. Ele de pé no meio do quarto pequeno, olhando ao redor como quem vê um lugar pela primeira vez e entende mais do que gostaria. Ela respirou, ergueu os olhos e disse, baixinho: quer entrar? Ele assentiu com um movimento de cabeça e fechou a porta atrás de si. A casa era modesta, mas viva. Sinais de criança por todo lado, desenhos colados na parede, brinquedos improvisados, um cobertor dobrado no sofá. Tudo tinha marca de uso, mas também de cuidado. Armand não dizia nada, só observava. Com o olhar de quem não julga, apenas registra. O menino dormia. Jéssica ajeitou um travesseiro, cobriu melhor. Depois foi para a cozinha. Vou fazer um arroz, ovo. Tem café também. Deixa que eu te ajudo. Ela olhou por cima do ombro. Aqui quem cuida sou eu. Ele não insistiu. Só se sentou à mesa, em silêncio. Enquanto ela cozinhava, ele olhava para a janela, para os azulejos gastos, para os talheres diferentes. Tudo tão fora do universo dele. Tão mais humano. Jantaram sem pressa. O arroz no prato fundo, o ovo com a gema mole, café em copo de vidro. Ninguém fingia nada. Não havia tensão, nem plano, nem desejo urgente. Só 2 corpos cansados, ocupando o mesmo espaço e, pela primeira vez, o mesmo tempo. Ele falou pouco, mas escutou tudo. Jéssica, aos poucos, falava mais do que imaginava. Contava do filho, do medo, da força que finge ter quando não tem opção. Ele não opinava, não consertava nada, só ouvia e olhava para ela sem culpa, sem fome, só com verdade. O menino acordou, pediu água. Armand se levantou sem pensar, pegou o copo, encheu,
Entregou com um cuidado que nem ele sabia que tinha. O menino sorriu. Deitou de novo. Jéssica observou a cena com o coração apertado. Era bonito. E doía. Porque era tudo o que ela queria ver, mas nunca teve coragem de imaginar. Mais tarde, ele passou a mão no cabelo. Disse, num tom quase de menino: "Posso tomar um banho antes de ir?" Ela pegou uma toalha limpa, apontou o banheiro. Enquanto ele tomava banho, ela dobrava as roupas do filho, organizava as mochilas, fingia que o coração não estava acelerado. Quando ele saiu com o cabelo úmido, camisa aberta e olhos cansados, ela o viu como nunca antes. Não era o hóspede da cobertura, não era o homem dos jantares, não era o mafioso. Era só um homem, real, cansado, presente. "Preciso ir", ele disse, mas não se moveu. Ficaram assim, se olhando, não se tocaram, não se explicaram. Mas pela primeira vez, havia algo entre eles que não precisava ser traduzido. A verdade já estava ali, na mesa com cheiro de ovo frito, na toalha limpa, no travesseiro que ele ajeitou. Ele se sentou no chão, encostado na parede. Jéssica ficou no sofá. O filho dormia com a cabeça no colo dela. Ninguém disse mais nada. Ficaram olhando o teto, como se por uma noite tivessem esquecido que eram de mundos diferentes. No dia seguinte ao escândalo no estacionamento, Armand cumpriu o que prometeu. Ligou para Camila. Não pediu desculpas, não justificou. Apenas disse: "Hoje, 8 da noite. Restaurante privado. Eu explico tudo." E desligou. Camila chegou pontualmente. Saltos firmes, olhar em brasa. Vestia elegância como armadura. Mas os olhos denunciavam guerra. Armand já estava sentado, sem paletó, sem terno, sem disfarce. Ela puxou a cadeira com raiva silenciosa. Sentou e atirou. "Você vai mesmo jogar tudo fora por causa daquela faxineira?" Ele não respondeu. "Você acha que vai conseguir andar com ela pelo mundo onde a gente vive?" Silêncio. "Você quer o que agora, Armand? Uma casa com jardim? Fazer compras na feira com ela? Vai fingir que não tem sangue nas mãos?" Ele olhou direto nos olhos dela. Firme, sem ódio, sem culpa. "Acabou." Ela piscou. Uma vez, duas. "Você só pode estar brincando comigo. Você sempre quis o que eu podia dar, mas nunca me enxergou." Camila riu, baixo, amargo. "Você acha que vai conseguir ser outro homem?" "Eles estão observando, Armand. O cartel vê tudo. Você sabe disso." "Sei. Você vai cair. E ninguém vai te segurar." Ele se levantou, com calma. "Então deixa que eles observem." Eu cansei de mentir. Ela ficou sentada, sozinha, com as mãos crispadas sobre a mesa. Não tentou segurar, nem ameaçar de novo, porque no fundo, sabia que ele não voltava mais. Jéssica entrou em férias por 2 semanas. Não pediu, não planejou. Foi um acerto administrativo, ou um empurrão do destino. Era a primeira pausa real em anos, sem uniforme, sem despertador, sem obrigações além de cuidar do filho e tentar entender o que sentia. Armand soube no mesmo dia e viu ali uma chance, não de descanso, mas de fuga. Naquela mesma madrugada ele passou para buscá-los. Não disse onde iam, não explicou por quanto tempo. Só olhou nos olhos dela e falou: "Um lugar onde ninguém vai procurar a gente." Jéssica pegou uma mochila, roupas do filho, remédios, e entrou no carro. A cidade ficou para trás com o sol ainda apagado. O menino dormia no banco de trás. Chegaram ao litoral norte de São Paulo pouco depois das 6. Uma casa de madeira clara, cercada por verde. Vista para o mar. Discreta, elegante, sem seguranças, sem luxo exibido, sem nome na caixa de correio. Era o tipo de lugar onde se podia desaparecer por alguns dias, sem deixar rastros. O menino correu pela varanda. Se encantou com o deck, com os degraus baixos, com o cheiro de sal. Armand observava. Quieto. Jéssica entrou na cozinha, abriu os armários. Tinha café, tinha pão, tinha silêncio. Mas não era o silêncio de antes. Era outro, quase familiar.
Durante os dias que seguiram, os três formaram algo que parecia uma família. Cozinharam juntos, riram de bobagens, assistiram desenho no sofá, dividiram toalhas, comidas, silêncios. Jéssica começou a dormir melhor. O menino acordava mais leve. Harman estava diferente, mais calado, mais presente, mais humano. Ele não falava do passado, nem do futuro. O celular tocava às vezes. Ele olhava a tela e deixava tocar. E isso dizia mais do que qualquer resposta. Camila continuava no hotel, hospedada, impecável, ignorada. Fingia que estava tudo sob controle, mas já não recebia ligações. E nem precisava de muito para perceber que Arman tinha desaparecido. Começou a ativar contatos, a investigar discretamente. E o nome dele estava em silêncio em lugares onde antes fazia eco. Na casa da praia, a tensão vinha de madrugada. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, Jéssica acordou com a porta do quarto se abrindo devagar. O filho dormia ao lado. O corredor estava escuro. Ela levantou, foi até a sala. Arman estava no deck, de costas, camisa fina, cigarro apagado entre os dedos. O mar rugia longe. O vento balançava as folhas das árvores. Ela se aproximou devagar. "Tá tudo bem?" Ele não respondeu de imediato. "Eles sabem que eu sumi. Isso aqui é uma pausa. Não um final feliz." Ela não perguntou mais nada. Só o abraçou por trás, devagar, sem promessa, sem pergunta. Ele não disse nada, mas encostou o rosto no ombro dela. Fechou os olhos, como quem não pede ajuda, mas aceita abrigo. O céu ainda estava escuro quando Jéssica sentiu o corpo dele pesar no abraço. Arman não falou mais nada, apenas ficou ali, com o rosto encostado no ombro dela, os olhos fechados, como quem não sabe pedir abrigo, mas finalmente aceita. Ela não o soltou, mas também não perguntou nada, porque havia perguntas que naquela hora só fariam doer mais. Ficaram ali até o frio da madrugada tocar os pés, e quando voltaram para dentro, não disseram boa noite. Só voltaram a existir. O dia seguinte foi estranho. Leve demais para ser chamado de real. Pesado demais para ser chamado de paz. Tomaram café juntos. O menino riu. Arman preparou ovos mexidos. Fizeram compras em uma mercearia da vila. Ninguém os reconheceu. E por um segundo parecia que eles também não se reconheciam. Eram apenas um homem e uma mulher, andando juntos. Na praia, o menino cavava castelos. Arman ajudava. Jéssica tirava fotos com o celular, mas não postava, não mandava para ninguém, só guardava. Como quem sabe que aquilo tem prazo, mas quer lembrar para sempre. A noite caiu com um véu pesado sobre o mar. A casa ficou em silêncio. O menino dormia. Jéssica, descalça, saiu até o deck e se sentou no parapeito de madeira, de frente para o escuro. A brisa era morna. O barulho das ondas, constante. Arman apareceu. Trazia uma taça de vinho e uma caixinha de som na mão. Sentou-se ao lado dela. Não disse nada. Só deu o play. A música começou suave, instrumental, melancólica, La Barca. Jéssica virou o rosto, devagar. Do que essa música fala? Ele demorou para responder. Parecia traduzir de dentro. Fala de um homem que ama alguém que talvez ele nunca consiga ter. Mas ele ama mesmo assim, mesmo de longe, mesmo no silêncio. Porque, no fundo, ele já sabe que nunca mais vai amar ninguém assim. Ela não disse nada. Só encostou a cabeça no ombro dele. Arman apoiou a taça no chão. Se levantou. Estendeu a mão. "Vem dançar comigo." Ela hesitou. Depois levantou. Pés descalços. Vestido leve. Coração desarmado. Eles dançaram. Lentos. Com o som das ondas misturado à música. Ele a segurava como se ela fosse feita de vento. Como se apertasse demais, ela sumisse. Como se soltasse, nunca mais voltasse. O rosto dela encostou no peito dele. E ela ouviu o coração dele bater como se lutasse contra o tempo. A música chegou ao verso. Dizem que la distância es el ouvido. E ele sussurrou. "Eu só queria que o tempo parasse aqui,
Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, ela acreditou que talvez, só talvez, ele ficasse. A tensão no corpo de Armand já era visível. Olheiras, silêncio, olhar perdido. Passou a madrugada andando de um lado para o outro pela casa de praia, sem falar, sem dormir. Jéssica não perguntou, mas sentia. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a cair. Pela manhã ele entrou no quarto com a voz firme. É hora de voltarmos. Ela apenas assentiu. A estrada parecia mais longa na volta. O menino dormia no banco de trás, abraçado ao travesseiro. Jéssica olhava pela janela, o mar sumindo no retrovisor. O silêncio crescendo entre eles. Ninguém dizia o que vinha depois, porque ninguém sabia, ou não queria saber. Chegaram no fim da tarde. Armand estacionou em frente ao prédio dela. Desceu. Pegou o menino no colo. Subiu os 2 lances de escada em silêncio. No apartamento, o som da cidade voltava a preencher o ar. Carros, vizinhos, buzinas. Ele levou o menino até o quarto. Cobriu, ajeitou o lençol. Ficou alguns segundos parado, observando-o dormir. Na sala, Jéssica esperava de pé. Ele a olhou e disse: "Se eu ficar, posso te machucar." Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Só assentiu, com os olhos cheios e a garganta apertada. Armand tocou a maçaneta. Não olhou para trás. Apenas saiu. Ela não tentou impedir. Fechou a porta. Encostou as costas nela e deixou as lágrimas descerem sem pressa. Os dias seguintes passaram lentos. Jéssica sentia a ausência dele em tudo. No silêncio, na rotina, na pergunta do filho. "Cadê o moço da praia?" Ela respondia com um sorriso frágil. Depois chorava no banheiro, mas não o culpava. Sabia, naquele mundo, ficar também era uma forma de ferir. Armand reapareceu numa reunião do cartel 3 dias depois. Terno escuro. Postura firme. Mas algo nele já não estava ali. Falavam em reorganizar rotas, negócios, fornecedores. Esperavam dele o mesmo de sempre. Frieza, foco, fidelidade. Ele apenas ouvia, como quem assiste à própria morte em câmera lenta. No fim, um dos homens mais velhos disse: "Está na hora de você lembrar quem é." Armand segurou o copo, olhou para o nada e respondeu: "Talvez esse cara já tenha ido embora." À noite, ele andava sozinho pelas ruas de São Paulo, sem segurança, sem pressa, sem destino. Parou em frente a uma vitrine de roupas infantis. Ficou ali, imóvel. O reflexo dele no vidro era só um vulto escuro. Mas os sapatinhos brancos brilhavam. Ele não sabia mais onde pertencia. Só sabia que não era mais ali. Jéssica voltou ao hotel uma semana depois. As férias tinham acabado, mas o que mais doía era saber que aquele intervalo não tinha levado ele embora de dentro dela. O rosto mais magro, os olhos sem brilho, o uniforme, um fardo. Andava pelos corredores com a postura reta, mas por dentro estava em pedaços. As colegas a cumprimentavam com acenos curtos. Ela respondia, mas não escutava nada, até virar o corredor e ver ele, Armand, terno escuro, ao lado de um homem mais velho, provavelmente um investidor, um aliado. Sorria educadamente, mas os olhos estavam vazios, e então, os olhos dele encontraram os dela, e o mundo parou. O ar sumiu, o chão tremeu por dentro. Jéssica sentiu o estômago afundar. Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Ele deu um passo à frente. Ela recuou, mas os dois continuaram andando, como se algo maior os puxasse. Se encontraram no meio do corredor, sem planejamento, sem defesa. Ela falou primeiro com a voz trêmula, os olhos já brilhando. "Por que você me deixou daquele jeito?" Ele abriu a boca, mas não teve tempo de responder, porque ela começou a chorar. Ali mesmo, sem vergonha, sem filtro. Ele segurou o rosto dela com força. A mão deslizou até a nuca. Os dedos se enroscaram nos fios do cabelo e a puxou, como quem já não aguentava mais respirar. O beijo foi urgente, feroz, trêmulo. Um beijo que não pedia desculpa. Só acontecia. Ela retribuiu com a alma quebrada.
com lágrimas descendo pelo rosto, com o peito arfando como quem volta à vida. Entraram no primeiro quarto vazio, bateram a porta com força, sem cerimônia, sem gentileza. O beijo continuava, agora mais forte. Os corpos colidiam. Ele a encostou na parede, beijava como quem queria apagar o tempo longe dela. Ela sussurrou com os olhos fechados: "Você me destruiu." Ele respondeu com a respiração falha: "Eu tô destruído também." E então se despiram, não com as mãos, mas com a dor. Fizeram amor em silêncio, com os olhos abertos, como quem não quer esquecer nada, como quem sabia que aquilo ainda não era salvação, mas era o que os mantinha vivos. Cada toque doía, cada encaixe era um pedido de perdão, cada respiração uma tentativa de cura. Depois, deitados lado a lado, ela continuou chorando, sem som, sem soluço, só as lágrimas escorrendo. Ele a abraçou por trás, forte, com a testa encostada nas costas dela, como quem queria segurar o que já não sabia como manter. Os dedos dele ainda entre os cabelos dela, as lágrimas dela secando no travesseiro, o silêncio preenchendo o quarto. Não era paz, era sobrevivência, era tudo o que tinham. Ali, naquele instante, entre o fim e o que ainda não tinham coragem de recomeçar. Naquela noite, a cidade parecia menor, mais vigiada, mais hostil. Jéssica terminava de dobrar as roupas do filho quando ouviu 3 batidas na porta. Ficou imóvel por um segundo. O coração acelerou. Depois foi até a entrada. Abriu. Era ele. Armand. Não estava de terno, nem armado, só com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. "Arruma só o necessário", ele disse. "A gente vai embora hoje." Ela ficou em silêncio. Armand segurou o olhar dela, firme, sem desviar. "Eu sei que é de repente, mas se a gente ficar, eles acham a gente. E se acharem, não vão pensar 2 vezes." Ele respirou fundo. Os olhos piscaram devagar, como se segurassem algo que doía mais que palavras. "Eles tirariam de mim o que me mudou. Você. E ele", disse, olhando para o menino adormecido no sofá. "E eu não vou esperar isso acontecer." Ela respirou fundo. Olhou dentro dos olhos dele. Ele completou: "Confia em mim?" E dessa vez, a voz dele falava por dentro. Ela assentiu. Mas antes de fechar a mochila, pegou o celular e ligou para a amiga, que chegou 20 minutos depois, ainda de uniforme com a bolsa atravessada no ombro. "Você tá maluca?" Ela sussurrou, olhando Armand de longe, parado no corredor. "Eu sei." "Então por quê?" "Porque ele vai me tirar daqui. Não para um esconderijo, mas para uma vida." A amiga cruzou os braços. "Você ama ele, é isso?" "Não sei nem se consigo explicar. Mas com ele, pela primeira vez, parece que eu tenho uma escolha." A amiga respirou fundo, olhou o filho dormindo no sofá. Depois, voltou para ela. "Então vai. Mas se ele fizer você chorar de novo, eu juro que vou até onde vocês estiverem." Jéssica sorriu com os olhos marejados. As duas se abraçaram forte. "Obrigada por tudo. Você merece uma vida melhor do que essa." No corredor, Armand esperava em silêncio. Quando Jéssica se aproximou, mochila nas costas, filho no colo, ele a olhou como se estivesse vendo uma mulher que ele não merecia, mas escolheria mesmo assim. "Você sabe que isso é para sempre, né?" ela perguntou. Ele respondeu sem hesitar. "Tô largando tudo, traindo gente que confia em mim, virando alvo por você, por ele, por mim também. Porque eu nunca fui o que eles queriam, e com você, eu posso ser quem eu sou." Ela assentiu. E os 3 desceram juntos as escadas do prédio, devagar, como quem atravessa o fim do mundo, em direção a um começo. Eles entraram no carro. Modelo discreto, blindado. Motor já ligado. Armand dirigia com calma. Não corria. Só pensava. Na mochila dele, documentos novos. Identidades limpas. Uma rota desenhada com precisão. Jéssica olhava pela janela. O filho dormia com a cabeça no seu colo. Ela fazia carinho no cabelo dele,
mas o coração batia como um alarme. Do outro lado da cidade, Camila já não dormia há dias. Estava sentada em frente a um monitor, olhos fixos na tela. Nome da agência. Último saque. Horário da movimentação. Ela tinha entregado tudo. Fria por fora, despedaçada por dentro. Ainda queria punição. Mas no fundo o que doía era saber que ele realmente foi embora. E não voltaria mais. Na rodovia, o primeiro sinal. Um carro escuro surgiu no retrovisor, sem placas aparentes, faróis baixos. Armand não falou nada, apenas desviou de pista. Depois, saiu pela lateral. Parou num posto abandonado, saltou. No estacionamento dos fundos, outro carro os esperava, já preparado. Ele estendeu a mão. Jéssica olhou para ele, depois para o filho nos braços, e entrou sem dizer uma palavra. A resposta, ela já tinha dado. Uma pista particular em algum ponto do interior de São Paulo. Nenhuma placa, nenhuma fila. Só um hangar discreto e um jato pequeno com a porta aberta. O menino dormia no colo dela. Armand observava os funcionários com a mão firme sobre a dela. O embarque foi silencioso. Preciso, sem nomes verdadeiros. O tipo de voo que só parte porque alguém muito poderoso mandou partir. O avião decolou, sem sirenes, sem tiros, sem avisos. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. E por um instante deixado eles escaparem. Camila olhava a tela. Cursor azul. Rota confirmada. Ela tirou os fones. Desligou o sistema. Ficou ali, sozinha. Diante do nada. Armand foi embora. E dessa vez, ela sabia. Não voltava mais. Eles passaram os dias ajustando os detalhes da pousada. Pintaram juntos as molduras das janelas. Montaram prateleiras. Deram nome aos quartos. Brisa, Coral, Aurora. A vida ali era simples, mas não era fuga. Era reconstrução. Naquela tarde o sol já caía devagar sobre o mar. Armand estava do lado de fora, lavando as mãos numa bacia. O filho de Jéssica recolhia conchas para decorar a recepção. Ela apareceu no quintal. Trazia os cabelos presos, o vestido solto no corpo. Parou no varal. Depois se virou. Ele a olhou de longe. Ela levantou a blusa devagar, com as duas mãos. Passou os dedos pela barriga. Depois sorriu. Você vai ser pai de novo. Por um segundo ele ficou parado, sem dizer nada, como se tivesse esquecido como se respira. Depois largou tudo que estava nas mãos. Veio até ela e caiu de joelhos, ali mesmo, na areia fina. Encostou o rosto na barriga dela. Eu jurei que nunca mais deixaria ninguém me quebrar. Mas você me quebrou. E graças a Deus por isso. Jéssica levou a mão até o cabelo dele. Ele segurou os dois lados da barriga com força, como se quisesse proteger aquilo do mundo inteiro. Esse bebê vai nascer com um pai diferente. Não perfeito, mas limpo. Ela chorou em silêncio. E ele não tentou conter nenhuma lágrima, porque já não tinha mais o que esconder. Ali, de joelhos diante da mulher que salvou a alma dele. Armand de la Rosa deixou de ser o homem que o cartel moldou. E começou a ser o homem que ela acreditou que ele poderia ser. Mais tarde, o menino chamou do jardim. Tem gente chegando. Armand se levantou devagar. Enxugou o rosto na manga. Olhou para a estrada de terra batida. Um carro simples se aproximava. Mais hóspedes. Ele respirou fundo. Olhou para Jéssica e disse sorrindo: Acho que a gente vai precisar de mais quartos. Ela riu com os olhos e os dois caminharam juntos até a entrada da pousada. A placa balançava com o vento. Horizonte azul. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e comenta aí de onde você está assistindo. Porque às vezes o amor corre perigo. Mas quando encontra abrigo, ele constrói um lar.